Olá, gente. Meu nome é Mari Ribeiro, eu sou tutora da disciplina de Desenvolvimento Web 1, Design Visual Web e SGC. Alguns instrutores estão tendo dificuldade em hospedar os sites que a gente solicitou que os alunos fizessem. Então, eu vou criar esse tutorialzinho trabalhando com Hostinger. Não é o que está sugerido na apostila, mas eu prefiro o Hostinger porque ele não dá problema lá para quem tem a internet que vem lá da Seduc. Então ele passa sem nenhum problema, além do que ele é em português e suporta PHP e MySQL sem nenhum problema. A gente vai utilizar também ele na disciplina de Joomla, mas lá para frente a gente vê como é que hospeda os arquivos do Joomla. O que interessa agora é como criar essa conta e como subir esse site no primeiro momento na disciplina de Desenvolvimento Web 1. A primeira coisa que vocês vão ter que fazer é acessar esse site, o www.hostinger.com.br. Como eu falei, ele é um servidor gratuito. Ele suporta 2 MB de disco, então mais 100 GB de tráfego, suporta PHP, MySQL, enfim, ele é um servidor bem completo, apesar de ser gratuito. Entrou na página, vocês vão vir aqui em criar conta. Clica em criar conta. E aqui vocês vão fazer o registro de vocês. Vocês podem optar por 3 opções. A primeira, utilizar o Facebook. Então é um clique, é bem rápido. O Google Plus também ele aceita. Ou então fazer um cadastro normal pelo formulário, com seu nome, e-mail, senha, digitar os caracteres, né, para poder confirmar que você não é um robô. Aceitar os termos de serviço e clicar em criar conta. Eu não vou fazer porque eu já tenho uma conta vinculada ao meu Facebook. Então, isso aí é bem fácil, não tem mistério. É só colocar seu nome, seu e-mail, uma senha, confirmar os caracteres e aceitar os termos de serviço. Feito isso, pede para criar conta. Vai chegar um e-mail para você confirmando e coisa e tal. E depois é só voltar aqui na página do Hostinger. E na página inicial mesmo, já vai aparecer essa parte do login lá em cima. Então, no caso, coloca o e-mail que você usou para criar a sua conta, a sua senha e pede para fazer o login. Bem simples. Quando você entrar, ele vai entrar nessa dashboard. Então, nessa área de trabalho aqui. Eu já tenho alguns domínios aí hospedados. Então, se eu vier, por exemplo, aqui em hospedagem, eu vou ter aqui o ejovem.zz.mu, que é o meu domínio utilizado lá para o Joomla. Eu tenho aula de hardware.bezava.com, que é um outro site que eu fiz. Exemplo 2, exemplo 1. E o meu site pessoal aqui, o marisangelag.com.br. Então, assim, eu posso ter quantas contas eu quiser, desde que não extrapole aqueles limites que eu tenho da minha conta gratuita. Beleza. O que é a primeira coisa que eu vou fazer depois de ter feito meu login? Eu tenho que criar um endereço de e-mail, um endereço de site para poder eu estar hospedando nesse meu site. Como é que eu vou fazer isso daí? Eu venho aqui em hospedagem e peço para criar uma nova conta. Eu vou ser direcionado para essa parte, onde eu tenho os planos de hospedagem. Eu tenho 3 planos aí que eu posso estar optando. Gratuito, que é esse que vocês vão utilizar com os alunos de vocês. Ele diz aqui tudo que ele tem disponível. Eu tenho o Premium, que eu pago R$ 5,99 por mês. E tenho o Business, que eu pago R$ 13,99 por mês. Lógico que se eu for trabalhar com um site onde eu precise ter, por exemplo, um tráfego maior, diário, onde eu quero ter mais contas de e-mails,
ter mais coisas, é lógico que eu vou pagar um business, por exemplo, então um premium. No caso dos alunos de vocês, eles estão só aprendendo, então não tem por que estar pagando. O gratuito ele vai atender a todas as necessidades que a gente tem para esse projeto. Então, eu peço aqui para comprar. Lembrando que, apesar de que eu estou pedindo para comprar, vejam que ele custa aqui R$0. Então, ele é gratuito. Ninguém vai pagar nada, ninguém vai precisar usar cartão nem nada para pagar. Eu peço para comprar. E aqui é onde muitos dos instrutores estão errando. Entenda que eu tenho dois campos aqui. Eu tenho um campo de domínio e tenho um subdomínio gratuito. Esse campo de domínio, quando é que eu vou utilizar? Quando eu tiver aquele domínio que é meu, que eu paguei lá no meu registro BR. Mário, que é o registro BR? É aquele registro nacional que a gente tem de sites. Por exemplo, esse meu site aqui, mariribeiro.com.br, ele é um domínio pago. Anualmente, eu pago uma taxa lá para o registro BR para poder ser dona desse domínio. Então, ele é meu. Desde que eu pague anualmente, né? Então, se eu tiver um domínio próprio, eu vou colocar aqui para poder estar utilizando esse domínio próprio. Então, eu opto por trabalhar com um domínio, certo? E aqui eu digito o meu domínio. Então, no caso, eu colocaria www.mariribeirog.com.br. Porém, como eles não vão ter um domínio próprio, vai ser tudo gratuito, a gente vai optar a trabalhar com o subdomínio. Por quê? Porque aqui ele vai me dar uma série de opções de subdomínios que eu posso escolher para poder estar hospedando esse site. Então, só resta saber aqui um nome, né, que não exista ainda aí registrado. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui Jovem Tutorial. Procurem colocar sempre nomes fáceis que remetam ao que é o site da pessoa. Então, por exemplo, se a pessoa está fazendo um site de Fortaleza, coloca alguma coisa que lembre que é de Fortaleza, para quando for feita uma busca, por exemplo, no Google, aparecer o nome do site e quem for acessar ter uma ideia do que é que vai ter naquele site. Então, eu vou colocar aqui o Jovem Tutorial e aqui eu venho e escolho qual a complementação desse subdomínio, né? Normalmente eu, por padrão, uso o bezava.com, mas é só para eu não esquecer, certo? Mas vocês podem optar por qualquer um desses daí. Eu vou para o .zz.mu, só para diferenciar dos meus sites pessoais. Então, aqui a região, você pode estar optando por outra região, mas notem que, por exemplo, o gratuito, a gente só tem região de servidor da Europa. Confesso que até hoje, por exemplo, o meu site pessoal ele é hospedado no gratuito, porque eu não tenho necessidade de um tráfego muito grande. E até hoje eu nunca tive problema, ele atende a tudo que eu quero, sem nenhum problema. Então, nos pagos a gente pode escolher qual é o servidor, porque às vezes tem um servidor mais rápido do que o outro. Mas eu até hoje, sinceramente, já tenho 2 anos que está hospedado aí no hosting gratuito e nunca tive problema. Feito isso daí, escolhi o meu subdomínio, eu vou escolher uma senha, né? Eu posso optar que ele gere a senha para mim, mas não é legal porque você pode vir a esquecer essa senha, ou eu posso aqui colocar uma senha. Lembrando que tem que ter no mínimo 8 caracteres. Então, coloco aqui a senha, confirmo a senha e peço para continuar. Feito isso, ele vai pedir para a gente só confirmar que a gente não é um robô. Como é que confirma? Eu clico bem aqui, ó, não sou robô. Feito isso, clico em comprar. Ele vai executar, ó, notem que ele é bem rápido. Então, feito isso daí, pronto, automaticamente ele está aqui ativo. Ele já me diz aqui qual é o estado que está o domínio que eu criei. E diz qual é o plano que eu estou trabalhando e coisa e tal. Beleza.
Depois de ter feito isso, vamos supor que eu fiz isso aí em uma aula, certo? Aí eu saí, fui para casa, tarará. Aí no outro dia eu volto e vou entrar no Hosting novamente, no login. Notem que com um e-mail eu posso ter várias hospedagens, lembrando disso, né? Mas o ideal é que cada aluno tenha o seu e-mail cadastrado para ter o seu site, certo? Entrei, já está aqui, ó, é joventutorial.zz.mu. Para acessar a dashboard desse site específico, eu clico nele. Automaticamente, ó, aqui no meu canto esquerdo já vai mudar, ó, é jovem.zz.mu. Aqui tem endereço de IP da minha máquina, meu nome de usuário, quanto que eu estou utilizando de disco, quanto de largura esse meu site utilizou até o momento. Eu tenho direito a 2 contas e-mails personalizadas com esse domínio. Eu tenho direito a ter outros subdomínios. Então, eu tenho direito aqui a uma série de coisas. Ele vai me dizendo nesse painel que tem do lado esquerdo. Ele me diz o estado que está meu site, o plano de hospedagem, o que mais aqui? A versão do MySQL que está utilizando, a versão do PHP. Então, isso é bem legal, principalmente quando a gente vai trabalhar com sites um pouco mais robustos. Aí aqui eu tenho detalhes da minha conta. Nesses detalhes da minha conta, eu tenho, por exemplo, o DNS, que eu posso estar utilizando. Eu não vou entrar em detalhes disso aí, porque isso aí são coisas que vocês viram lá em redes, tá? Vocês já são para saber. Mas aqui eu tenho todos os detalhes do meu site, por exemplo, o endereço do servidor, quando eu quiser trabalhar com FTP, o que mais aqui? A porta que ele está utilizando, a porta POP3, por exemplo, eu posso estar utilizando uma porta IMAP. Então ele dá todas as informações desse meu domínio. Então, por exemplo, aqui eu tenho o endereço do FTP, ftp.jovem, para onde eu quero, caso eu queira trabalhar com um programa de envio de FTP. Então, ele diz qual é a porta que esse programa vai utilizar. Por exemplo, quando eu vou utilizar, eu uso muito o FileZilla para poder subir sites que são muito grandes. Lá em Joomla a gente vai utilizar o FileZilla, que fica mais fácil para você manipular. Então, aqui eu tenho todas as informações desse meu site. Nome de usuário, tarará, tarará. Aí aqui eu volto. O que mais? Aqui, caso eu queira criar contas de e-mail, coisa e tal. Eu não vou detalhar isso daqui porque não é o intuito da nossa videoaula. Isso aqui é mais para vocês mexerem, para poder ir aprendendo mesmo, né? O que mais aqui? O que é que me interessa? Pronto, o que é que me interessa é essa parte aqui, ó, arquivos. Para a nossa disciplina de desenvolvimento Web 1, que vai nos interessar é essa parte aqui, ó, gerenciador de arquivos. Então, é por ele que eu vou subir esse site. Como que eu vou subir esse site? Eu vou vir aqui, vou pegar aqui algum site que eu já tenha. Deixa eu ver aqui. Pronto, vou pegar o meu primeiro site. O que acontece? Eu tenho que trabalhar, o ideal é que eu trabalhe com o zip. Por quê? Para eu subir tudo de uma vez só. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu seleciono as pastas e lembre-se que esse arquivo index ele tem que ficar sempre do lado de fora das pastas. Então, notem que eu entrei na pasta chamada Meu Primeiro Site. Dentro dessa pasta do Meu Primeiro Site está tudo organizado. Eu tenho CSS, HTML, tudo que é de HTML está aqui dentro. Tudo que é, por exemplo, PHP está aqui dentro. Tudo que é de JavaScript está aqui dentro, para vocês já irem adiantando para as próximas disciplinas. Imagens, está tudo aqui dentro. Então, tudo organizado fica mais fácil de gerenciar. Seleciono isso aqui tudinho e peço para criar um zip, né? Então,
é ponto .zip, tá, gente? Não é ponto .rar. Então, eu peço para criar um zip, um ponto .zip, e clique em OK. Vou clicar aqui, teste. Clique em OK. Zipei, tá aqui o meu ponto .zip. Né? É ele que eu vou utilizar para subir esse site. Então, como é que eu vou fazer? Eu volto lá, vou no meu gerenciador de arquivos, seleciono esse primeiro aqui mesmo. Aqui ele vai pedir qual é a língua que você quer utilizar no gerenciador de arquivos. Lógico que a gente vai trabalhar com português, né? Mas quem quiser trabalhar com japonês e outra língua pode trabalhar. Feito isso daí, ele vai configurar aí o que tiver para configurar. Pronto. Configurou, vai aparecer isso aqui, ó, abrir gerenciador de arquivos. Clica nele. Aí você vai apagar esses dois arquivos, ele não me interessa de estar aqui, certo? Deleta mesmo. Pronto. Agora é só subir o meu site. Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou vir nesse disquetezinho aqui, que ele é para fazer o upload de arquivos. Então é para eu subir esses arquivos do meu computador. Clico nele, ele vai pedir para eu procurar esses arquivos. Eu vou lá na pasta onde eu salvei. Pronto, aqui. Procura aquele ponto .zip que eu fiz. Clique em OK e ele vai upar os meus arquivos. Ele vai enviar esses arquivos lá para o servidor. Dependendo do tamanho do teu site, pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, tá? Tem que ter paciência até terminar esse upload total desses arquivos. Pronto, terminou, tá ali o meu ponto .zip. O que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em extrair arquivo de ficheiros. Eu seleciono meu ponto .zip e vou ali naquela engrenagemzinha, enfim, não sei o que é aquilo ali, e peço para extrair arquivos de ficheiros. Ele vai extrair dentro de uma pasta, mas lembrem-se que a minha index ela tem que estar fora de qualquer pasta. Ela tem que ser um arquivo que assim que eu acesso o site, ele já seja captado. Então, o que é que resta eu fazer? Eu vou entrar nessa pasta, vou selecionar tudo que tem dentro dela, recortar, Ctrl X, no caso eu estou trabalhando com Windows, mas quem tiver aí com Linux, pede para recortar, e eu venho bem aqui, ó, nesse canto esquerdo e clico nessa casinha. Essa casinha é a minha pasta raiz, é a pasta central. Então eu vou e colo nessa pasta raiz. E eu posso apagar essa pasta aqui, que foi onde tinha os arquivos dentro. Eu, particularmente, sempre deixo o ponto .zip aqui dentro. Porque caso ocorra algum problema de eu perder esses arquivos que estavam lá no meu computador, eu tenho ele salvo aí no meu servidor. Então, é uma precaução, certo? Eu tenho um backup disso daí no servidor. Então, ele não vai afetar em nada dos teus arquivos, vai abrir normal, é como se ele não existisse aí. Porém, é uma maneira de você guardar esses arquivos, né? Feito isso daí, pronto, teu site está hospedado. Mário, como é que eu sei que esse site está hospedado? Aí eu venho lá no nome do meu site, né? Clico nele. Tá bem aqui, ó. Clico, ele vai abrir. E automaticamente está aí o site hospedado. Esse aí era o meu primeiro site, né? Meio feinho, coisa e tal. Tinha as coisas legais, CSS. Enfim, site hospedado. Pronto. Sempre que eu precisar fazer alguma alteração, por exemplo, eu alterei um arquivo HTML. Por exemplo, eu alterei esse arquivo aqui chamado cv.html. Eu venho aqui, deleto esse arquivo cv.html e peço para fazer o upload somente desse arquivo. Eu não preciso zipar tudo, enviar tudo de novo, não.
eu faço o upload só desse arquivo em específico. Espero que tenha sido legal aí, vocês tenham aprendido. Qualquer dúvida, gente, entre em contato, que a gente está aqui para ajudar vocês. Vejo vocês lá na disciplina de SGC. Até logo mais.